Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus venha nos abençoar. Para mim é um motivo de estar alegre para estar aqui, pelo privilégio e oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje reunido com vocês. Eu fiquei uns dias sem aparecer porque eu fiquei enferma, né? Fiquei com uma febre altíssima e quem estava ali cuidando de mim ficou assim, sabe? Quando uma pessoa passa mal, você perde a ação como ajudar, a pessoa não sabe te ajudar diante da situação. Foi assim que meu esposo ficou. Diz ele que eu me batia na cama, irmão, como se eu estivesse fritando dentro do molho quente. Eu falei, misericórdia. Mas Deus, eu falei, Senhor, eu vou tomar essa medicação, mas eu sei que o Senhor vai me curar, porque eu não conseguia, irmãos, levantar da minha cama. Era uma coisa assim, que eu não sei nem explicar, entendeu? O que eu sentia, aquele mal. Mas Deus, ele foi ali. Eu sei que de manhã, irmãos, eu já não estava sentindo dor nenhuma. E quem faz isso pelas nossas vidas é o nosso Deus. Mas, irmãos, eu vou dividir uma revelação que essa noite o Senhor me deu, um sonho. E eu achei interessante aquele sonho, porque está se repetindo assim por 3 vezes. Outro dia eu conto para vocês, mas esse eu vou contar para vocês. E o Senhor me mostrava uma chuva muito forte. E essa chuva, ela cobria mais ou menos um carro. Então os irmãos têm noção, né, da situação. E o nosso Deus, ele é misterioso. Então quando Deus, ele nos dá um sonho, não é simplesmente um sonho. Aleluia. Porque Deus mostrava perfeitamente a situação ali que eu me encontrava, porque Deus me permitiu estar ali naquele momento e viver a mesma situação daquele povo. E Deus me mostrava uma van, e eu estava dentro dessa van com um monte de crianças. Criança significa a obra do Senhor. E ali aquela água ia subindo, irmãos, e eu comecei a ficar apavorada, porque eu queria sair dali de dentro, mas eu queria que as crianças saíssem também. E eu fazia de tudo para que aquelas crianças saíssem primeiro, antes de mim. Mas eu não conseguia abrir a porta. Mas aí uma outra pessoa do lado de fora, que eu não conseguia ver daqui para cima, eu só via a mão. E aquela mão grande vinha e abria aquela van, e as crianças saíam, e eu saía também, conseguia sair para fora. E aquela mão grande, ela pegava eu e as crianças e levava para um monte. Mais ou menos assim, uma altura assim, de uns 2 ou 3 metros. E ali a gente ficava ali, seguro. Só que naquela situação apareciam saqueadores para pegar alimentos. A gente via que aquelas pessoas pegavam o alimento. Eles não queriam nos ferir, mas queriam pegar aqueles alimentos. E ali eu vendo aquela situação, eu e as crianças, aquelas pessoas pegando aquele alimento e saindo, eu via que aquele carro, quando eles entravam dentro daquele automóvel, irmãos, e aquele automóvel passava em cima dos meus 2 pés. Aí eu acordei. Nisso que eu acordei, como diácono, eu escrevo tudo que Deus me mostra. E eu falei, Senhor, o que significa isso? O que quer dizer? Quem está tentando me parar? O que tem acontecido com as nossas vidas? Eu pedi ao Senhor, irmãos, uma palavra, e Deus me deu lá em Marcos. A palavra, irmãos, que o Senhor me deu, que fica em Marcos 14, eu vou ler só alguns versículos e vou explicar dentro da palavra e dentro do sonho que Deus deu. Eu espero que os irmãos entendam, né? O 26, olha só o que está falando o 26. E tendo cantado o hino, e saíram o Monte das Oliveiras. Então, ali naquele momento, eu consegui sair daquela van. E mais adiante, aqui, ó, 27. E disse Jesus a todos vós que esta noite, vós escandalizeis em mim, porque escrito está, e ferirei o pastor e as ovelhas lhe dispensam. O que o Senhor quer dizer, irmão, com essa palavra? Escandalizeis a mim. Quando nós, ser humano, nós estamos todos aqui hoje na presença do Senhor. Quando a gente vê uma pessoa que faz um ato errado, você fica admirado, né? Você fica até assustado. Muitas vezes a gente bate até a mão. Mas aí
que somos ser humano, a gente se assusta. Imagina Jesus quando vê esse ato. Porque muitas vezes, quantas vezes eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu essa bênção, eu não mereço. Mas Ele deu porque Ele quer que você continue firme na presença e continue firme na oração. E aqui no versículo em diante eu falo bem assim, quando Jesus, nos seus últimos momentos de vida, que Ele sabia que Ele ia ser entregue na mão dos pecadores, Ele falou assim para os discípulos, fique aqui, vigia, fica aqui e vigia. Então Jesus foi para o monte e lá Ele orou a Deus, Ele disse bem assim, e disse, Abba, Pai, todas essas coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, quando Jesus falou essa palavra, ou em oração para Deus, Ele sabia o que Ele queria fazer. Mas os discípulos ali reunidos, sabia ou aprendeu alguma coisa que Deus instruiu o seu filho Jesus para passar aquele momento ali com eles? Eles aprenderam alguma coisa? A mesma coisa o pastor. O pastor, ele ensina as suas ovelhas. Mas tem vezes que as ovelhas, quando vêm na casa do Senhor, sabe como que eles ficam distraídos? Com um aparelho de celular. Não só o aparelho de celular, mas o pastor está ali orientando as ovelhas. Mas quando acaba o culto, se acontecer alguma coisa com uma das ovelhas, o pastor, ele é culpado? Jesus, ele é culpado? Não. Por quê? Porque a própria palavra fala muito, a maioria de nós quando estamos na casa do Senhor, nós falamos assim, irmãos, vamos estar ligado na presença de Deus, ligado no Espírito Santo, porque quando Deus colocar a mão sobre o pastor e sobre a igreja, quando descer o Espírito Santo, ele não vai tocar só um, mas vai tocar todos que estão ligados. Mas ultimamente, o povo não está se ligando no que é mais sagrado. Você vê que Jesus, quando ele subiu ao monte, ele falou, ficais aqui e vigia, porque eu vou orar. E quando Jesus voltou, olha só o que ele falou, ele chegando, achou dormindo, e disse Pedro a Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? O que essa palavra quer dizer, irmão? Nós não aguentamos orar 1 hora. Às vezes, irmão, o celular, ele tem tirado essa 1 hora de Deus. Ele tem tirado a comunhão da madrugada, ele tem tirado a comunhão. Por que ele tem tirado, irmão? Porque é muita atração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória. Esse pequeno aparelho, irmão, tem oferecido à Aleluia, humanidade. Mas o povo, irmão, não estão percebendo que eles estão se perdendo, porque a própria palavra de Deus. Olha que Jesus falou isso há tantos anos atrás. Por quê? Porque sabia que futuramente ia acontecer nas nossas vidas. E ele falou. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar 1 hora. Vigia, ele mandou vigiar. Então, irmãos, quando o Senhor nos dá um sonho, não pensa que é um pequeno sonho. Vai lá e escreve, irmão. Coloca diante de Deus e pede a Deus uma palavra que Ele vai te orientar. Porque quando nós saímos da casa do Senhor, irmãos, nós temos que estar preparados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo que está lá fora, irmãos, que a gente não sai daqui. Aleluia. Glória. Pela presença de Deus, o que Deus está nos orientando, como nós devemos Glória a nos Deus. defender. Aleluia. Glória. Glória. A gente pode se perder. E eu vou repetir para os irmãos que entenderam. E chegando, achou-os dormindo. Quantos têm dormido na tarde? Aleluia. A hora nona, irmão, é uma hora maravilhosa de fazer uma oração. Muitas vezes tem um irmão precisando de uma oração. Muitas vezes tem uma irmã precisando de uma palavra amiga. E o ego da pessoa, irmã, não deixa nem a pessoa atender aquela ligação. Glória, 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 glória. Aleluia. Ele tem nos preparado. Oh, Deus eterno. Aleluia. Vai, mas atende, vai que aquela irmã está precisando, vai que aquele irmão está precisando. Então, irmão,
a verdade do Senhor Jesus está dentro da palavra. E olha só o que o 38 fala, irmãos. Ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Então, o que essa palavra está nos ensinando nessa tarde, irmão? O espírito está pronto, mas quem está se preparando para receber o espírito do Senhor Jesus? Que o amor de Deus pelas nossas vidas, irmãos, é infinito. Eu falo, irmãos, eu sei do que eu tenho visto aí fora, a necessidade. Hoje, irmãos, eu recebi uma visita de uma vizinha que eu mesmo me emocionei. E ela falou comigo: eu sou pecadora, eu sei que ele vai morrer se eu falar a verdade. Ali eu falei: Jesus, me prepara para falar uma palavra para a tua filha. E ali, irmãos, ela pegou e falou: eu não aguento mais, isso está acabando comigo. O microfone está funcionando. E aí eu falei com ela: irmã, conversa com Deus e fala como um filho pródigo falou com Jesus. Pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas Senhor, me perdoa minhas falhas, não deixe que meu esposo vá embora dessa forma. Então ali, irmãos, Deus me deu uma palavra em Salmos 23 e eu falei com ela: irmã, Deus só quer que você se humilhe diante dele e pega na mão do seu esposo e fala com ele, perdoa. Aleluia. Tudo que eu te causei, me perdoa. Aleluia. E ali ele sendo um servo, porque ele é servo também, irmão, ele está acamado. E ali Deus me deu as palavras e aquela mulher foi embora. Irmão, a própria palavra do Senhor fala, porque quem perdoa, quem liberta é Deus. Mas nós temos que se preparar, irmão, para receber essas pessoas. E muitos deles, eu falo para vocês, irmão, que eu saio às vezes aí evangelizando, eu saio perfeita da minha casa, assim. Irmãos, quando eu chego em casa, eu estou assim, ó, não aguentando de tanta dor. Então, irmão, a carga que tem aí fora é pesada. Mas a própria palavra do Senhor nos ensina: vamos vigiar, vamos orar, vamos nos consagrar. Porque para Deus nos fortalecer, irmão. Porque o que tem aí fora, aquilo que os nossos olhos não estão vendo, o nosso Deus está vendo e quer que nós nos preparamos dentro da casa, que é o seu corpo físico, para você conseguir, irmão, receber esse corpo aí. Tem muita gente, irmão, que está precisando da presença de Deus, mas tem que falar a verdade. Deus. Tem que falar a verdade. Irmãos, eu falo para vocês, eu me emociono, que eu falo assim, eu não conhecia a palavra de Deus. E eu falei: Senhor, se eu tivesse conhecido a tua palavra, eu tinha apresentado minhas filhas diante de ti. Irmãos, porque é fácil buscar a presença de Deus. É fácil para quem quer buscar a presença de Deus. E hoje, quando eu vejo as minhas filhas, quando Deus me mostra as elas, eu falo: Senhor, o que será de mim se eu perder elas? Mas Deus, Ele vai com a sua mão poderosa. Eu estava tão preocupada que Deus me deu uma visão tão grande outro dia de ver com você. Deus tirou a minha filha de lá. Aonde vai acontecer? Deus tirou ela de lá. A prefeitura transferiu ela para outro local. Irmãos, vai vir algo aí. E o Senhor falou que é para a gente se preparar. Em oração é para a gente vigiar. Mas vigiar, porque a própria palavra que Deus me deu, irmão, outro dia eu leio, está falando: vamos nos unir. A nação tem que se unir em oração. O povo de Israel tem que unir, porque a mão de Deus está sobre aqueles que Ele vai guardar. Vai vir algo aí que Deus não confirmou, mas Deus falou: vigia, porque vai vir algo aí. Nós temos que estar preparados no Senhor Jesus para a gente vencer, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham compreendido a palavra do Senhor que eu vi para vocês, para a edificação das nossas vidas, e vamos, irmãos, nos preparar, porque o Senhor, Ele está às portas, mas é as portas do seu coração, porque tudo que entrar